Hamadríades. Na Grécia Antiga, a natureza não era apenas um cenário. Ela era viva, pulsante e divina. Em cada riacho, em cada montanha e especialmente em cada árvore, habitava um espírito, e entre os mais fascinantes e trágicos desses seres estavam as Hamadríades. As Hamadríades eram um tipo específico de dríade. Enquanto as dríades em geral são ninfas da floresta, as Hamadríades tinham uma ligação muito mais profunda e fatal. Elas não apenas protegiam uma árvore, elas eram a própria árvore. O nome Hamadríade vem do grego Hama, que significa junto, e Dris, que significa carvalho ou árvore. Literalmente, a que está junto à árvore. E essa união era para a vida toda. Diziam que uma Hamadríade nascia junto com sua árvore, crescia com ela e, o mais crucial, se a árvore fosse cortada ou morresse, a Hamadríade morria com ela. Um dos mitos mais conhecidos sobre uma Hamadríade é o de Dríope. Ela era uma princesa que adorava passear pelas florestas. Certo dia, colheu flores para seu filho bebê e, sem querer, arrancou os galhos de uma árvore de lótus. Para seu horror, a árvore começou a sangrar. Era, na verdade, a ninfa Lótus, uma Hamadríade que havia se transformado naquela árvore. Como punição por ter ferido a ninfa, os deuses transformaram Dríope em uma Hamadríade também. Ela foi unida para sempre a um álamo negro. Antes de se transformar completamente, ela conseguiu se despedir de seu filho e de sua família, deixando-os com um triste conselho: honrem as ninfas da floresta e nunca arranquem um galho de uma árvore. Mais do que personagens de contos, as Hamadríades representavam a consciência ecológica dos gregos antigos. Elas eram a personificação do respeito que se devia ter pela natureza. Cortar uma árvore não era apenas um ato utilitário, era potencialmente um assassinato. As Hamadríades lembravam a todos que a vida humana e a vida da natureza estão intrinsecamente ligadas. Ofensas à natureza, como poluir um rio ou derrubar uma árvore sagrada, eram uma afronta direta aos deuses e às ninfas, e podiam trazer consequências terríveis. Hamadríades versus outras ninfas. Para lembrar, as náiades eram ninfas de água doces, rios, lagos e fontes. As oceânides eram ninfas do oceano. As nereidas eram as ninfas do mar Mediterrâneo. E as Hamadríades, um subtipo de dríade, ligada a uma árvore específica da qual não podia se afastar. Hoje, as Hamadríades podem parecer uma lenda distante, mas a mensagem que elas carregam é mais atual do que nunca. Em um mundo de mudanças climáticas e desmatamento, o mito dela nos convida a refletir. Será que ainda vemos a floresta como algo vivo ou apenas como um recurso? Então, da próxima vez que você passar por uma árvore antiga imponente, lembre-se. Talvez, segundo os gregos, ali não haja apenas uma árvore. Talvez ali more uma Hamadríade, a alma viva e eterna da natureza. O culto às Hamadríades. Então, se as Hamadríades eram tão importantes e poderosas, será que os gregos antigos realizavam cultos e rituais específicos para adorá-las? A resposta não é um simples sim ou não. Culto indireto, a árvore como altar. Diferente de deuses olímpicos como Zeus ou Afrodite, não existiam grandes templos, sacerdotes dedicados ou festivais pan-helênicos em homenagem especificamente a uma Hamadríade. O culto a elas era muito mais íntimo, localizado e indireto. O foco da veneração não era o nome da ninfa, mas sim a árvore que ela habitava. Uma árvore antiga, majestosa e solitária era frequentemente vista como sagrada. Os viajantes e os locais acreditavam que uma ninfa, possivelmente uma Hamadríade, vivia ali.
As pessoas amarravam fitas em seus galhos, deixavam pequenas oferendas a seus pés como frutas, mel ou um pouco de vinho. Faziam preces para a ninfa daquele local específico, pedindo proteção, fertilidade ou cura. De uma forma mais ampla, as Hamadríades eram honradas coletivamente, como parte do grupo maior das Dríades e de todas as ninfas da natureza. Esses seres eram celebrados em festivais rurais. Um exemplo era o Festival de Dionísio, o deus do vinho e da natureza selvagem. Suas procissões, os cortejos dionísiacos, frequentemente aconteciam em florestas e áreas arborizadas, invocando a presença e a energia das ninfas que lá habitavam. As Hamadríades, como as mais profundamente conectadas às árvores, certamente eram parte dessa energia sagrada. A punição como forma de culto. Talvez a forma mais poderosa de culto às Hamadríades não fosse um ritual, mas sim o medo e o respeito. A crença de que ferir uma árvore era matar uma ninfa funcionava como uma poderosa lei de conservação ambiental. Antes de cortar uma árvore, especialmente uma grande ou antiga, um grego sensato faria uma oração ou uma oferenda de desculpas à Hamadríade que poderia viver nela, para evitar sua maldição. Esse ato de hesitação e respeito era, em si, um ato religioso. Conclusão. Então, resumindo, havia um culto às Hamadríades? Não no sentido tradicional que imaginamos, com altares de mármore e hinos específicos, mas sim havia uma veneração profundamente enraizada no cotidiano e na mentalidade grega. Era um culto feito de pequenos gestos, de uma fita colorida, de uma oferenda silenciosa, de um pedido de desculpas antes do machado cair. Era a crença de que o mundo natural é habitado por uma consciência que merece nosso respeito. De certa forma, esse é um tipo de culto que talvez precisemos resgatar hoje. E assim, quando o vento sussurra entre os galhos, não é apenas o ar que dança, é a voz delas. Quando uma folha seca e espiral desce ao chão, não é apenas o ciclo da vida, é um verso de sua poesia silenciosa. Elas, que nasceram com o primeiro broto, cresceram com a seiva que corre com o sangue e repousam na sombra que acolhe o viajante, não precisam de altares de mármore. Seu templo é o bosque, iluminado pelo luar. Seu hino, o canto dos grilos à tarde. Sua oferenda, o simples respeito de um olhar. Cada carvalho antigo é um trono, cada álamo um suspiro preso na casca, cada árvore que cai, um eco de um adeus. Elas nos lembram que a natureza não é um cenário, ela pulsa, ela sente, ela vive. E da próxima vez que você apoiar a mão em um tronco áspero, lembre-se, você não está tocando em madeira, está tocando na alma da floresta, está tocando em uma Hamadríade.